Fala, Cesianos. Estamos aqui pela primeira vez estreando esse projeto que nós tanto idealizamos, tanto planejamos, e ter ele aqui sendo realizado, sentir um sentimento de conquista. Eu acho que para toda a equipe que está aqui, que é composta por mim, Matheus Aguiar, pela Júlia e o resto da equipe, que tem o Matheus na câmera, o outro Matheus, João Caetano, Gabriel Luiz e Gabriel de Jesus. Temos outros integrantes que vocês vão conhecer com o passar dos próximos episódios. Nós estamos aqui com a ilustríssima presença das nossas queridíssimas pedagogas, a Daiane e a Ana Lúcia. Daiane. Olá, gente. Ana Lúcia. Assim, desafiador, né, Ana? Muito. Mas a gente vai dar o nosso melhor. Sim, eu acho que esse projeto ele vem mais para apresentar para as pessoas, tanto dentro quanto alunos, colaboradores e pessoas de fora que não conhecem o mundo, como funciona dentro da escola. Por exemplo, quando eu fui fazer a prova, eu tentei procurar um pouco como é o ambiente dentro daqui, como que funcionava, e eu não achei no Google, nessas plataformas, eu procurei no Instagram, e não tinha como saber o que acontecia aqui dentro. Então, acho que depois que eu entrei, também por causa da pandemia que a gente passou, os anos 2019, 20, 21, que eram muito fechados, não tinha muito o que você produzir. Então, quando eu entrei, começaram-se o Instagram da escola, o Escola Frigian César Maracanã, ele começou a produzir conteúdo, começou a apresentar para as pessoas de fora como que funciona aqui dentro. Só que muito também focado nos trabalhos que os alunos e professores faziam. Agora, apresentar de uma forma mais, como é que eu posso dizer, natural, como é que funciona realmente o dia a dia dos alunos, dos professores, coordenadores da comunidade escolar, faltava um pouco. Então, esse projeto ele vem para apresentar realmente, como eu já havia dito, como que está. Então, nós teremos aqui convidados, como hoje nós temos as pedagogas, futuramente professores do Senai também. Então, esse desejo tinha dentro de mim, porque eu tinha colegas que não sabiam coisas básicas, assim, que eu achava que, poxa, como é que você não sabe coisas sobre o ambiente que você está todo dia, praticamente 10 horas por dia. Então, acho que não sei se eu estou perdendo um pouco a linha, estou falando demais, mas acho que é isso, o projeto ele tem que começar a surgir assim, para apresentar para as pessoas. E essa comunicação entre alunos de coordenação e professores, ela é essencial para uma harmonia dentro da comunidade escolar. Agora que eu já falei demais, por favor, Daiane. Não, acho que a Ana também divide isso comigo, porque hoje a nossa escola se prepara para receber quase 800 candidatos, né? Então, quando o aluno se inscreve na nossa escola, SESI e Senai, buscando os cursos que tem, para fazer as escolhas, eu acho que o primeiro canal que ele vai hoje é no Instagram. Sim. E com esse veículo ele já entra conhecendo a equipe que aqui está. Então, eu acho que é uma excelente proposta. Tende mesmo a apresentar não só todos os trabalhos que são desenvolvidos, mas a própria equipe técnico-pedagógica SESI e Senai. E mais do que isso, para que vocês possam entender como é o meu trabalho e o trabalho da Daiane. Porque vocês passam pelo corredor, geralmente o aluno, quando entra na nossa sala, ele vai buscando a solução de algum problema que ele tem. Então parece que eu e Daiane estamos ali, as bombeirinhas da escola. Né? Às vezes a gente tem essa impressão, mas o meu trabalho e o trabalho da Daiane é um trabalho muito valioso. A gente trabalha muito pensando em vocês. Às vezes pode até parecer, não, ela está falando isso só para manter um discurso bonito, mas não é. O tempo inteiro a gente está buscando, a gente está tentando trazer soluções, inovar. É claro que a gente gostaria de estar muito mais presente no meio de vocês do que já estamos. Só que outras demandas, às vezes, exigem que a gente se dedique à parte dos processos da escola. Mas, assim, quando eu li o teu projeto, Matheus, eu fiquei assim, gostei muito, fiquei encantada. Eu acho que é de grande valor para a instituição. E acho que é importante também, para talvez fechar esse ciclo de apresentação, é que a Escola SESI e Senai Maracanã,
é uma escola de projetos que 70% deles são desenvolvidos por vocês. Sim. Então vocês desenvolvem, vocês captam um professor, Exato. que levam com vocês e trazem para a coordenação, e aí a gente começa esse trabalho de captação de recursos, do que nós vamos precisar. Então, Sim. hoje a escola se orgulha em falar que 70% dos projetos nascem de vocês. É uma escola feita para vocês e por vocês. Então, tem escolas aí fora que, às vezes, o aluno tem tanta liberdade para começar projetos. Geralmente, os projetos que tem é o professor que tem uma ideia, aí ele pega um aluno ou outro que ele tem mais simpatia, então você acaba inchando as pessoas que vão ficar ali naquele projeto. E eu acho que isso poxa, às vezes tem tantas pessoas tem tantos talentos que você descobre em certas áreas, que você tá privando literalmente a pessoa de apresentar aquilo para a escola. E colocando num ciclo, né? Aquele ciclo de sempre ter algo sempre regradinho. Aqui não, a gente desenvolve os projetos. Sim. Porque a gente quer, o que a gente tem interesse. Porque muitas coisas, às vezes, tipo, tem esportes extracurriculares que a gente não tem interesse. Mas tá ali, aí falta gente. Isso. Entende? Então aqui nada é feito tão regrado assim. A gente que faz o nosso projeto. Então isso é muito mais... É uma escola múltipla, né? Sim. Porque hoje, quando a gente chega na escola SESI Maracanã, eu acho, assim, eu acredito e acho que para a Ana também, o que chama mais atenção é a robótica, a escola. Sim. Então, quando a gente abre portas para um projeto de comunicação ou para uma Expo Maker, lá, os talentos que são desenvolvidos na Maker, então Maracanes. o próprio Maracanes. Maracanes. Então, a gente mostra como é uma escola plural. Sim. Que tem aqueles alunos que têm aptidão para robótica, mas a gente tem uma equipe de comunicação, a gente tem uma equipe de dança, de teatro, e que a gente consegue desenvolver. E a escola oportuniza isso. Ela nos dá essa flexibilidade para entender que os saberes são diversos. É porque trazer essa integração entre sair do ensino médio comum ali, de aula o tempo todo, trabalho, acho que traz uma leveza maior para o aluno, principalmente aqui tá aqui de 8 da manhã, gente das 7 da manhã até passa mais tempo na escola, literalmente, do que em casa. Ter esses momentos de leveza, ter esses momentos de agrado, com o projeto de vôlei que tem na escola com o Bruno, trazem essa leveza mesmo melhor para você lidar melhor com os problemas. Às vezes você ter esse porto seguro dentro da escola, que às vezes a pessoa não tem fora daqui. Aí, por passar muito tempo aqui, ela tem que ter esse lugar de calma, que ela pode relaxar, esses projetos que ela pode se dedicar e mostrar para a escola e para as pessoas de fora a aptidão dela. Tanto como já falei, no projeto de vôlei, aqui no podcast que nós realizamos, na robótica também, como a Daiane já comentou. Então, acho que ter essa abertura para novos âmbitos realmente, vamos dizer, né, o novo ensino médio, a descentralização das matérias comuns traz uma nova percepção do jovem à escola. Num país que a gente tem tanta evasão escolar que está crescendo a cada ano, é muito importante você ter realmente essa mudança. Já estou falando demais. E outra coisa que eu quero acrescentar é que, além do projeto, vocês desenvolvem o relacionamento pessoal de vocês. Sim. Interpessoal, pessoal. Quando cada um tem uma ideia diferente, vocês aprendem a lidar com conflito, Sim. planejamento, organização. Então, além do conhecimento que vocês vão ter ao longo do projeto, vocês desenvolvem outras habilidades que lá fora, na hora que for buscar um emprego ou participar de qualquer outro grupo, vocês vão estar prontos. E uma coisa válida também é que, se a gente for pegar, por exemplo, a gente ao longo desse ano, a gente está no segundo ano do ensino médio. E a gente, ao longo desse um ano, se a gente for ver como a gente era no início e como a gente está agora, são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Evolui muito. Muito a maneira que a gente fala, na maneira que a gente apresenta o trabalho. Sim. É totalmente diferente. É autonomia, né? É autonomia. Vocês ganham autonomia para isso. Sim. Autonomia da construção, da vivência. E é isso. E se a escola não tiver esse espaço para vocês fazerem o que vocês curtem aqui dentro, muitos de vocês moram muito longe. Sim. Então chega em casa tarde da noite, não consegue talvez fazer uma atividade extra. E esse espaço é muito importante para vocês aqui dentro. E a gente sempre tem também muito respeito. Porque a gente imagina, tem gente aqui que mora em Nova Iguaçu e vem pro Maracanã de Nova Iguaçu. Então já é uma coisa, por exemplo, a gente faz uma viagem daqui. Uma viagem. Então, assim, pra você ter a responsabilidade de vir, é uma responsabilidade grande. E tão novos, né? São jovens. Tem que pegar essa maturidade muito novo, né? Que eu acho que, mas de certa forma, isso é
preparador para lá na frente. Eu acho que é melhor você, de forma devagar, você ir pegando essa maturidade durante esses 3 anos, do que você sair do 3º ano do ensino médio e já tomar a pancada de uma vez só e tem que aprender tudo muito rápido. Aí você faz 18 anos, aí tem que arrumar um emprego. E se pensar, a gente tá muito na frente. Tá, porque É uma exatamente, degustação da vida Sabe? adulta. A gente tá exatamente. muito na frente aí, por questão de Não só da forma técnica, né, tanto do curso, mas da forma de lidar com os problemas que lidar com as aparecem coisas. mesmo. Sim. Mas então, Daiane, a gente queria saber também como vocês que entraram nessa área, como vocês quiseram essa área. Porque trabalhar na educação é muito forte, né? Trabalhar numa escola por anos é escolher uma coisa pra vida, né? É escolher algo pra vida. Como vocês entraram nisso? Isso é Você fala essencial primeiro, na formação depois de pessoas, né? Porque as suas decisões elas não vão influenciar somente você no seu local de trabalho, vão influenciar um corpo de alunos e funcionários vidas. muito grande. Família também, a nossa Ana própria começar. família. Daiane, Bom, vamos lá. gente, eu me chamo Ana Lúcia, 53 anos. Se eu for colocar na ponta do lápis, desde que eu comecei até hoje, são 33 anos Nossa. na educação. Quando eu me formei no Instituto de Educação Sara Kubitschek, assim que eu saí, eu fui trabalhar numa escola, porque antigamente, quando a gente saía do magistério, o nosso interesse era logo entrar para o mercado de trabalho. Acredito que hoje é assim, mas já tem toda uma legislação que dá um amparo maior para vocês. Tem a questão de você começar como estagiário, depois entra para trainee, não é? E aí tem uma faixa salarial. Eu fiquei 7 anos numa escola sem carteira assinada. Nossa. Porque eu entrei muito nova para dar aula. Só que hoje, ao mesmo tempo que eu percebo que isso está acarretando uns anos a mais na minha aposentadoria, eu também vejo como uma forma que foi essencial para que eu tivesse uma experiência. Então eu acho que nem tudo está perdido. Depois disso, fui para a minha faculdade de pedagogia, depois eu tive a minha filha, e aí me dividia entre escola e a minha filha, depois eu trabalhei numa creche, e aí sempre buscando ampliar o conhecimento, porque a gente não pode parar. Não pode. Se você para lá na frente, tem alguém que vai te passar, isso é normal, o mundo é competitivo, e aí eu trabalhei em outras escolas. Na minha carreira, eu trabalhei em 5 escolas, tá? E assim, eu sempre busquei melhorar. Cheguei na Firjan em 2012 e estou até hoje, trabalhei em Caxias, agora estou aqui com vocês. Pós, MBA, sempre estudando. Depois da pandemia, eu dei uma parada, porque eu acho que todo mundo sentiu muito, né? Teve um baque, Essa questão desse ensino online foi um desafio para todo mundo. Estou pensando em voltar ano que vem. Fiz uma pós de educação especial inclusiva, que eu percebi que era muito importante eu entrar nessa Serasa aí também. E agora quero fazer uma psicopedagogia, mas ainda estou estudando. Mas assim, eu não me arrependo da escolha que eu fiz. Eu criei minha filha sozinha, eu tenho o maior orgulho de falar isso. Eu fui mãe solo. Criei a minha filha com a minha profissão, em que eu sempre ganhei, da forma mais honesta. Hoje, quando eu olho para ela, eu vejo que eu fiz tudo certo. Ela é um orgulho muito grande, uma referência de que a minha escolha foi assertiva. Mas assim, eu na educação, eu sou muito grata. Eu contribuí com a vida de muitos jovens. Eu comecei com a educação infantil. Hoje eu encontro alunos que já têm filho. Eu me sinto avó dos filhos deles. Entendeu? Então assim, fiz grandes amizades. Agora tem uma questão. A educação não é um romance. As pessoas têm por hábito romantizar. É dom. Não, gente, não é dom. É vontade, é garra, é acreditar, é querer o melhor. Tudo, né? Se você se esforçar, às vezes a pessoa fala assim, eu não nasci pra isso. Eu acho que não existe isso. Não existe isso. Cara, se você quer, você mira um objetivo, se você se esforçar o suficiente, na medida do possível, você entregar 100% do que você tem para ter aquilo como foco e objetivo, você vai alcançar aquilo, né? Porque tem um ditado que fala assim, né? Que o esforço vence o talento quando o talento é preguiçoso. Então, uma hora você vai passar aquela pessoa que inicialmente
ela tem mais aptidão que eu para aquilo, ela nasceu para aquilo. Não tem. Se você se esforçar e tiver aquilo como objetivo, você vai alcançar. E querendo ou não, é só você gostando de uma coisa, já é muita coisa. Acho que você Sabe? Só você gostar de Olha, eu lembro que meu pai, quando eu terminei o meu fundamental, ele perguntou: e aí, você vai fazer o que agora? Eu, formação de professores. Ele olhou para mim: você tem certeza disso? Quer dizer, isso lá, quantos anos atrás? Há mais de 30 anos atrás, né? Aí eu, sim, pai, é o que eu quero. E assim, a gente não vive um romance, vocês percebem a luta do professor na sala de aula. A educação no nosso país não é valorizada, mas a gente precisa se valorizar. Eu tenho muito orgulho de ter a idade que eu tenho, de ter adquirido os conhecimentos, de ter contribuído com a vida de cada um que passou por mim, mas assim, não me arrependo de forma alguma. Hoje eu faria a mesma coisa. E é muito gostoso quando você faz o que você idealizou, sonhou para você. Você vê os resultados daquela é muito Então você sempre quis isso? Sempre quis sempre. Às vezes, quando você tá num pique de estresse, você fica assim, caramba, eu devia ter feito outra coisa. Mas aí, eu descobri que qualquer uma das profissões que você escolha para seguir, ela tem um entrave dela, porque a gente trabalha com pessoas são diferentes, eu e Daiane somos diferentes, entendeu? Mas assim, a educação, ela trouxe para mim, através até da minha vivência, de que as pessoas podem mudar a vida, sim. E quando eu falo mudança de vida, gente, não é só vida financeira, não. É vida na sua relação com o próximo, do respeito, da empatia. Não sou nenhum anjo, não, tá? Ainda estou aqui na construção ainda, porque a gente está aqui para aprender. Mas, assim, eu fiz a escolha certa, eu não me arrependo de forma alguma. Acho que é que, né, como a senhora falou, você tem que, se você, às vezes, por mais que você olha um objetivo lá na frente, aí as pessoas desistem porque vê o caminho, né? Então, acho que se você, se você você está almejando algo, se você der um zoom no seu objetivo, cara, o que você vai passar, acho que não importa. Se você gosta daquilo, se você ama aquilo, se você vai fazer aquilo com paixão, que eu acho que é isso que é ideal. As pessoas hoje em dia não fazem as coisas por paixão, elas estão se deixando, sabe, entrar numa monotoneidade muito grande. Eu parei esse dia pra pensar, tem dia que eu tô aqui, eu acordo segunda-feira, eu pisco é sexta-feira já, porque os dias se repetem e não muda. É um ciclo. É um ciclo e é por isso que cansa. Por isso é tão É. importante a gente sair do nosso ciclo habitual. É. Por exemplo, isso aqui é uma coisa nova. Isso aqui Sim. é algo diferente. Eu não fiz isso aqui quinta passada. Então por isso que é importante a gente sair do ciclo. Porque senão tudo vai virar monótono. Até que você gosta. né? É bom criar um marco no seu dia. Assim, Sim. todo dia você fazer algo diferente, tá lá na frente, por que eu fiz segunda-feira? Sim. Eu fiz isso, por isso que... entendeu? O mínimo que seja. O mínimo que seja, mudar o caminho que você tá indo pra escola, mudar o lugar que você senta, mudar o jeito de falar, mudar as pessoas que você fala. Eu acho que não importa o que, acho que o ideal é mudar, evoluir. A gente está aprendendo com eles, né? Aqui, eu estou pensando aqui, o que eu fiz de diferente nessa semana, não sei hoje que eu estou aqui. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu tô vindo pra escola, eu sempre busco fazer caminhos diferentes. Às vezes, eu percebo que cada caminho, cada dia, você percebe uma coisa nova. Por exemplo, eu parei de vir escutando música pra escola. Agora eu só venho prestando atenção nas coisas pelas pessoas que passam, por quem que eu tô falando. Às vezes, cara, eu percebi esses dias que eu peguei trem 4 dias seguidos com a mesma pessoa no mesmo vagão. E eu só percebi isso porque eu parei de ouvir música. É a vida acontecendo. Exatamente. Então, cara, e você deixar isso passar, você... Falha. Então você deixar Deixa tá ligado, Matheus. Tá ligado. Você deixar isso passar, você vai cair lá na frente, Vai cair na rotina. Você vai cair na rotina. E cair na rotina é a pior coisa que existe. Em tudo. Em relação, em cotidiano, em trabalho. Mas olha só, a educação não tem rotina, não. Isso também. Tem rotina, não. Várias coisas São novas. problemas diferentes todo dia. A gente estava vendo aqui com o Renato, que veio aqui, né? Ele é muito enérgico, porque são muitas coisas acontecendo.
o âmbito escolar é muito assim, Precisa dessa energia. precisa dessa energia, você tem que estar ali, depois tem que estar na outra sala, pegar, trocar de E mesa. digo que é uma habilidade. Se você entra na escola sem energia, a escola te ensina essa energia. Te ensina energia. É uma habilidade. E assim, gente, tá no meio de vocês, pelo menos eu, tá? Com a idade que eu tenho, 53, não sou velha, mas também sou uma jovem quase senhora. Uma jovem mulher. Vocês trazem uma energia muito boa. É revigorante. É revigorante, você se redescobre, você passa a prestar atenção em coisas que de repente lá na frente poderiam se tornar um preconceito, mas não. Você passa a ter um olhar diferente, Sim. as pessoas são diferentes. Então, assim, eu costumo falar para a Daiane, quando chega sexta-feira, a gente está muito cansada. Mas, assim, saber que eu tenho um lugar para estar, que eu vou conversar, que eu vou brincar. Claro que tem um momento de aborrecimento, gente. Todo ambiente é assim. Estou lidando com pessoas. Mas, assim, eu sou muito grata por tudo que eu tenho até hoje. É bom você transformar o lugar que você vai ficar grande parte, quase majoritariamente do seu dia, num local leve. Porque se aquilo ficar chato, se aquilo ficar pesado... Por isso que você tem que gostar do que perde você muito faz. sentido. Perde sentido. Aí você vai chegar um dia que você vai parar, você vai pensar assim, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo? Por que eu tô me sujeitando a isso? Eu acho que, mas ainda assim, se esse dia chegar, é melhor, porque tem pessoas que esse dia não chega, de você parar e pensar, o que eu tô fazendo, gente? Será que é isso que eu quero pra minha vida? Porque esse repensar é importante. É importante. Também. A sua escolha Sim. do começo de carreira, Sim. talvez não é a mesma daqui a 20, 30 anos. Você tem a opção de se reinventar também. Meu pai, ele se formou, ele foi descobrir que ele queria ser advogado e se formou agora com 50 anos. E é um exemplo. É um exemplo. Você às vezes tem a pressão de o que eu quero ser, o que eu vou fazer da vida, eu preciso arrumar um emprego agora, que eu vou começar a fazer estágio, vou me aposentar nesse emprego, ganhando a mesma coisa, e é isso. Não, e as pessoas não entendem que isso pode mudar e tá tudo bem mudar, você descobrir que não é isso que eu queria, não é esse curso que eu quero, vou mudar. Não é esse emprego que eu quero, vou e mudo. É você entender as mudanças que acontecem na sua vida, é super legal para você aprender a transformar o local que você vive e não cair naquilo que a gente estava falando, na rotina, que é muito chato isso. Sim. Mas aí, agora a Dai, fala um pouco da sua trajetória na educação. Gente, eu tenho 36 anos. A minha escolha, na época, né, por ser professora, onde eu morava, lá em Caxias, não tinha opção de outros cursos técnicos. Ou você fazia o antigo ensino médio geral ou formação de professores. Então, eu estudava numa escola, antigamente era até a 8ª série, né? O ensino fundamental era de 8 anos. Uhum. E aí minha mãe falou, Daiane, se você quiser fazer formação de professores, eu vou de madrugada pra fila pra pegar a vaga pra você, porque antigamente era assim, né? Uhum. Então eu lembro que minha mãe dormiu ali uma noite. Nossa, pra conseguir era assim, na fila? Sabia disso não. Era porque ali na Redondeza era o único curso que te oferecia uma profissão. Ou eu iria fazer a formação geral, que eu ia terminar o ensino médio sem uma profissão, ou eu faria a formação de professores, que era concorrido. Então assim eu fiz. Comecei a fazer formação de professores em 2002, 2003, não lembro. E em 2004, no meu 2º ano de formação de professores, que antigamente eram 4 anos, eu comecei a trabalhar numa escola de bairro. Não tinha carteira assinada, porque a educação tem essas questões antigamente, não agora, mas antigamente, para a gente conseguir uma profissão, a gente se submetia a isso, né? A trabalhar em escola de bairro, ganhando pouco, mas tinha ali a sua renda. Então, assim, eu comecei no 2º ano de formação de professores em 2004. Ano que vem eu faço 20 anos dentro da área atuando. Então, eu trabalhei desde a educação infantil até o Fundamental 1, até o 5º ano, né? Que quando a gente é habilitado. Fiz faculdade, fiz pedagogia, sempre trabalhando e estudando, gente, sempre. Nunca tive o privilégio de só estudar. Eu sempre estudei e trabalhei, acredito que Ana, Lúcia também passou por isso. Não dava só para estudar, gente. Então, fiz pedagogia, me formei em 2010, fui mãe e depois comecei a fazer a pós-graduação em 2013, quando eu saí de sala de aula e fui convidada para ser coordenadora pedagógica, porque as nomenclaturas mudam, né? Em determinadas escolas, pedagoga é coordenação pedagógica. Então, comecei a viver a sala de aula como coordenadora de educação infantil e Fundi 1, depois passei para Fundi 2
E aí eu fiz o processo seletivo aqui para o SESI em 2019, comecei trabalhando com o pré-ENEM. Minha carga horária era noturna, eu pegava de 6 até às 10. E comecei a trabalhar no SESI em 2019 e graças a Deus estou aqui até hoje. São muitas vivências, uma escola dentro de uma empresa, ela te agrega muito, porque aí o cenário de coordenadora pedagógica, muito envolvida em sala, com o professor e com a família, ela troca um pouco, né, essa roupagem, a gente passa mais para um setor mais burocrático dentro de uma escola, dentro de uma empresa, mas que assim, somou, agregou muito e aprendo muito com a Ana Lúcia, minha dupla. Aprendo muito com a Daiane porque também. os saberes são diferentes, isso é Então, importante. Hoje a gente está aprendendo com vocês. Hoje as pessoas têm que aprender a que a gente não é um embate sempre. Às vezes você tem que encontrar pessoas para aprender com elas, para aprender novas experiências que você não necessariamente precisou viver para aprender. Isso. E algo que eu considero muito importante também, não subestime aquele emprego dentro do seu bairro. Ele vai te ensinar muitas coisas. Exatamente. Eu trabalhei numa escola muito pequena, mas o que eu aprendi lá, de alguma forma, agrega aqui também. Tanto no relacionamento, né, com pessoas, quanto história de vida dele, lá do aluninho, respeito, o aluninho que passava, porque era uma área carente, então eu passei por uma escola que por vezes o aluno, o pai queria dar uma qualidade melhor, pagava a escola, mas não conseguia comprar o livro didático. Então, assim, era muito difícil. Você, enquanto coordenação, você tinha que driblar, enquanto professora também, para tentar fazer com que aquele aluno chegue à aprendizagem. Isso. Então, assim, o que eu tive de bagagem lá atrás é muito somatório para o que eu vivo hoje. Então, nunca subestime o emprego num local pequeno. Sim, e a gente tem que contar também que os saberes são diferentes, sim, porque nossas vivências são diferentes. Por mais que eu não tenha vivido tanto que vocês viveram, eu tinha uma vivência diferente. Sim. E isso acontece muito com vocês duas. Sim. Que vocês tiveram vivências diferentes e por isso estão aprendendo tanto uma com a outra. Isso. É que você precisa, a troca. Acho que você não precisa ver, né? Você não precisa viver. Você pode viver aquele problema para aprender com ele. Você pode ouvir uma pessoa que viveu e aprender com isso. Não necessariamente você precisa se colocar em situações para aprender com a situação. Você conhecendo pessoas que tenham vivido, é por isso que você tem uma boa comunicação, ser simpático com as pessoas, ser educado, ser carismático, você trazer para aquela imagem para as pessoas, é super importante. Por exemplo, tem pessoas nosso queridíssimo professor Alex de História, ele tem muito disso, né? Ele cativa as pessoas. O Alex. Ele passa a mensagem de vida dele. Sim. O Spinelli também, outro queridíssimo professor de geografia. A gente aprende com ele, não necessariamente a gente vai precisar viver aquelas situações que ele vivenciou. A gente pode aprender com as coisas que ele está falando. Então, às vezes, você ter isso é muito importante. Eles, como professores, né, passarem isso para... Experiência. Eu acho que falta um pouco disso para os professores em geral, que às vezes também acabam caindo na rotina pelo estresse. Então, entram na sala, dão o que tem que dar, falam o que tem que falar, mas não se envolvem vividamente com a turma. Sim. Então, se envolve com os alunos realmente e mostra a experiência tanto acadêmica quanto da vida deles. É porque os prazos existem também, né, gente? E só para acrescentar, nós temos o queridíssimo professor Luiz Carlos. Vocês conhecem o Luiz? Luiz. Né? Gente, o Luiz, eu conheço o Luiz desde 2009. Ele sempre foi daquela forma. Então, onde eu quero chegar? Eu, no caso, tenho 53 anos, Daiane... 36. Tá chegando a nossa cidade aqui. Não! O que eu tô querendo dizer com isso é que a gente observa hoje que no mercado de trabalho, geralmente as pessoas querem contratar pessoas novas. O que eu quero mostrar para vocês é que a experiência das pessoas que já têm uma certa idade... Às vezes conta mais do que a qualificação. Gente, a experiência, às vezes, de vida... daquilo que ela aprendeu, vai agregar muito. Vai. Então, da mesma forma que a Daiane falou, não subestime um lugar pequeno, não subestime uma pessoa que esteja do seu lado, que possa ter uma idade maior, seja da família, seja um profissional, porque a gente tem muito para contribuir com vocês, e vocês com a gente também. Porque aí a gente acaba desmistificando alguns pensamentos que nós tínhamos, o errado e o correto. Não, vocês estão na idade do erro.
Então, vocês precisam ter, não estou incentivando o erro, mas quando você vai escolher uma graduação, como ele estava falando lá atrás, você não sabe se você vai querer realmente fazer medicina. No meio do caminho, você pode parar, não, quero fazer música. Então, assim, vocês estão na idade desse erro que eu estou querendo dizer. Mas sentar, conversar com uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, isso agrega muito na vida de vocês. Por isso que às vezes, quando você está falando da experiência, né? Às vezes tem locais de empresa mesmo aqui, às vezes não tão burocráticas, que às vezes quem está comandando nem sempre é o mais qualificado institucionalmente, mas ele é o mais vivenciado, ele entende mais, ele está mais tempo na empresa, ele sabe os problemas, ele sabe como que vai dar certo. E ele fica comandando as pessoas que têm graduação, têm mestrado, doutorado naquela área, mas elas não sabem como é vivenciar aquele espaço ali vividamente. Vamos supor, chega hoje uma coordenadora nova, não vai saber comandar da mesma forma que vocês que estão aqui há muito tempo já. Mas depois ela vai aprender. Com o tempo, entendeu? E foi muito bom, Ana, você ressaltar o nosso professor Luiz. Gente, o Luiz é um fofo. Luiz é uma coisa assim. Luiz é um fofo. Mas como você vê, como uma pessoa daquele assim, tanta aquela calma, tanto aquele acolhimento. E a questão da experiência, da vida, né? Ele passa isso tudo. Sabe? O Luiz, ele tem esse acolhimento todo. O Luiz, ele sabe explicar bem. Então aquilo também pode ser tido vivência. Entendeu? Porque algo assim, muito diferente do que eu já vi. Então, entende? Então, pô. Exatamente. Então você trazer essas experiências de fora da escola, situações novas para o aluno, dá também essa calma para ele. Você também relaxa um pouco a mente, que às vezes ele está tão aula atrás de aula, problema atrás de problema, matéria atrás de matéria. Então, chegar um professor que já chega fazendo uma piada, aí ele ri, aí começa a relaxar a turma, ele já fica mais calmo, porque às vezes o professor sabe que a matéria vai ser um pouco mais desgastante. E eu acho que também, isso que eu acabei de falar, é matéria desgastante. Eu acho que isso varia muito de professor para professor. Com certeza. Da pessoa que está passando a informação. Eu acho que não é a matéria que está difícil, é como você vai passar aquilo e para quem você vai passar aquilo. Então você entender com quem você está falando, com quem você está dialogando ali, para quem você quer passar aquela informação, é muito importante. Então não é da mesma forma que eu falo com a minha mãe, eu não vou falar com meus amigos, eu não vou falar com vocês. Então você tem que saber se articulado, né? Você saber a forma que você vai falar com tal pessoa, o que você vai falar. Então às vezes pode soar estranho, pode soar errado, e não era aquilo que você queria transpassar para aquela pessoa. Então, essa parte da comunicação é essencial na parte da educação. E é muito bom a gente ressaltar o preconceito de idade. Porque, por exemplo, se eu pensar, poxa, eu tenho 50 anos e eu não vou começar uma coisa nova. Mas nos 54, eu vou estar na mesma forma que eu estou hoje. E nos 54 eu já poderia estar formada em outra faculdade. Uma área que eu gosto mais, uma área que eu poderia estar mais feliz, sabe? Mais leve, um trabalho mais calmo. Então, acho que é sempre bom você, eu quero mudar. Muda, gente. Você, não quero ficar aqui, sai. Quer mudar um curso, muda. Quer fazer aquela prova, faz. É só você ter foco no seu objetivo atual para o que você vai alcançar, aquilo que você quer. Então, você ter isso em mente é ideal. Só que hoje em dia, eu acho que falta muito. Essa maturidade também. E hoje em dia não é nem maturidade, falta acho que alguém para falar isso para a criança, para o adolescente, que trazer poxa, você estudar, você focar no seu objetivo, é muito importante você ter uma vida feliz mesmo. Mas eu acho, Matheus, que hoje em dia é ainda mais facilidade do que antigamente. Não, sim, claro. Na minha época antigamente a gente tinha que se formar para ter renda. Então, não que hoje seja diferente, não é isso, mas hoje a gente tem uma facilidade maior, leque de possibilidades, você consegue escolher e você consegue entender, assim, pelo menos a gente espera isso, né, dos nossos responsáveis. Eu, enquanto mãe de adolescente, eu acredito que Ana também. Você quer fazer uma graduação? Faz, mas se lá não foi isso, vamos pensar em outras possibilidades. Para eu entrar num conflito. Até porque você não rende no que você não gosta. Não rende. Você precisa gostar. Já aquilo que você faz todo dia, né? Existem profissões que têm protocolos a seguir, né? Não que a educação não existe. Existe processos que precisam ser seguidos, o regimento escolar. Só que você falou sobre o professor entrar, conversar, não existe
um processo pronto para se repetir em cada sala de aula. Não tem como. Um exemplo, hoje nós temos 6 turmas de segundo ano na escola. É um professor que pega as 6 turmas, Joãozinho, por exemplo. Para cada turma ele vai fazer um planejamento, mas Sim. o caminho que vai seguir em cada uma é diferente. O objetivo é o mesmo, só que você tem que seguir. O percurso é diferente. Então, trabalhar com educação é isso. Eu tenho os meus princípios, Ana tem o dela, tem as nossas crenças, Sim. aquilo que acreditamos, mas quando a gente chega na escola, a gente lida com vidas, com formações diferentes. Vidas diferentes. Então, a gente tira aquilo que a gente acredita, a gente, não é que a gente se anula, mas a gente acolhe, Dá um entende. consenso para você chegar mais harmoniosamente. Porque a gente não pode querer que a escola seja uma réplica daquilo que acreditamos. Não. São diversas pessoas diferentes. Então, isso eu acho que é um ponto crucial para a educação e que fez a gente continuar até hoje, né? E a questão da entender- dedução, nunca avalie ninguém deduzindo, colocando, é isso, é Suposições. aquilo, Não, um pré-julgamento. Não pode Nunca fazer. façam Isso é para um aqui, aluno, isso é para um professor. A gente Amanhã, como colaborador de qualquer empresa, nunca ajam dessa forma. Porque as pessoas mudam, Mudam, além de mudar. é um processo contínuo. A sua perspectiva da pessoa muda dependendo do tempo que você passa com ela, dos ambientes que você vive com aquela pessoa. Por exemplo, às vezes lidar com a pessoa dentro da sala de aula, lidar com aquela pessoa na quadra, lidar com aquela pessoa na coordenação, são situações diferentes. Então, você só vai conhecer realmente a pessoa depois que você viver com a pessoa em situações diferentes. Então, não tem como você avaliar aquela pessoa estando com ela no mesmo ambiente todo dia. Sim, e também é a questão de ter princípios. É claro. Cada pessoa tem um princípio diferente. Tem uma pessoa que não gosta de se comportar da mesma maneira na sala, como se comporta fora de sala. Sim. E tem outros que são mais divertidos em sala. Entende? Então, até para vocês isso pesa também, né, enquanto aluno. Vocês entenderem que existem regras que são padrões, mas tem outras que cada professor tem o seu Exatamente. perfil. Tipo, professores Isso é que muito a gente importante. entra na sala, a gente sabe como se portar com cada professor. Isso é muito importante, porque é aquela que a gente está falando. São relações de vida. São relacionados. Então você tem que, quanto antes a pessoa entender, o ser humano entender que você tem que ser, como é que articulado, entender cada professor, como a Júlia disse, esse professor ele gosta de ser mais regradinho, todo mundo fica sentado na mesa ali tudo certinho, caderno aberto, tem que copiar tudo que ele falar. E aí, tem professores que você sabe que são mais relaxados, são mais professores que assim, não estão muito, não é que não ligam, é que eles têm uma forma diferente de passar a informação. Às vezes o professor que ele está te pedindo para copiar é porque ele entende que às vezes a forma de passar a informação dele falando não vai ser completa. Então ele acredita que você escrevendo você vai ter um complemento maior daquela informação. Então você entender isso é super importante. Não é julgando que você vai melhorar aquilo. Eu não gosto, vou lá e vou julgar, vou lá e não vou fazer, vou lá e não vou colaborar. Eu acho que isso é muito importante. Então, não é tudo bem. Claro, não estou falando para a pessoa se adaptar a todo mundo, gostar de todo mundo e abandonar os seus princípios. Né? Eu acho Exatamente. Então, acho que você tem que, dentro da relação que você está, seja do professor, entre seu amigo, você tem que saber quais os seus princípios base. Olha, isso não altera por nada. Aí você tem que saber o que está, a névoa que está sobrevoando aquela relação, para vocês se encaixarem de uma forma melhor. E isso não é só, isso em toda relação, acho que entre patrão e funcionário, entre dois amigos, namorados, marido e mulher, então não tem isso, isso tem que ser articulado em qualquer relação, né? Com certeza. E daí uma coisa que eu ia perguntar também, Ana, uma coisa que eu ia perguntar, durante a vida de vocês, assim, na profissão de vocês, qual foi tipo, a sua situação mais difícil que vocês já passaram em relação à experiência mesmo de trabalho? Tanto com o aluno... Tipo, isso não vou esquecer, isso aqui eu não vou esquecer, exatamente. Essa bomba chegou na minha mão e eu demorei para resolver. Eu acho que o que me marcou mais nessa trajetória aí de quase 20 anos foi na época da pandemia, quando a gente viu alunos perdendo pai e mãe, alunos órfãos da pandemia. Eu acho que marcou muito a Ana também, né? Da gente buscar aluno em sala para comunicar aqui. E até quando a gente estava online, né? A gente online recebia informação de que o aluno
Nós temos um aluno aqui que numa semana ele perdeu a mãe, depois perdeu o pai, depois perdeu a avó, e a gente naquela rotina do online, você não conseguia olhar, né? Olho no olho da pessoa para tentar Às vezes olhar amenizar aquela dor. Já é difícil, mas não E a gente com medo de perder os nossos também, porque eu tenho pais idosos, os da Daiane também ainda são jovens, mas os meus pais têm alguma comorbidade, são controladas, mas têm. A questão também de eu me preservar, pensar na filha que estava em idade também, estava na graduação. Então, assim, nessa trajetória toda, a pandemia, sem dúvida, para mim, foi algo assim, bem pesado, né? Bem pesado. Que as consequências vieram depois da pandemia, com a ansiedade, a ausência do sono, e aí você tem que buscar uma ajuda, você corre para uma terapia, você voltar a sair na rua. Eu lembro que quando eu saí, gente, eu vi tudo rodando, porque foi um tempo tão grande dentro da minha casa e eu fiz tudo certo. Eu trabalhava, mas eu não saía, eu não ia para lugar nenhum. Eu fiquei muito tempo sem encontrar pessoalmente as minhas irmãs, os meus pais. Ficou eu e a minha filha, literalmente em casa, até para preservar meus pais, nos preservar também. Mas assim, a pandemia foi desafiador. Foi desafiador. Até estrutural, né? Tinha alunos que não tinham computadores em casa, não tinham acesso. Queriam estudar, não conseguiam. Você transformar a educação para dar acessibilidade a todos, e ainda contando com essas questões emocionais, eu acho que foi o período, nós vivemos isso, né? Nós vivemos esse período muito difícil, a nossa geração. Eu lembro que eu estava numa reunião, a gente estava numa reunião de equipe, eu sinalizei para a Márcia que eu não estava passando bem. Saí daquela reunião, fui parar no hospital, parecia que o coração, gente, mas aquilo tudo já era a ansiedade, né? Uma crise de pânico. Então, assim, eu não sou a mesma pessoa depois da pandemia. Eu fiquei com algumas sequelinhas. Ninguém é. E assim, vacinada em casa, tive Covid 2 vezes, sabe? É um medo, gente. Foi uma coisa bem... Em questão de adolescentes, por exemplo, jovens, depois da pandemia... E pra vocês, então... Sabe, é algo totalmente diferente de se portar. Porque pensando do ensino médio, que não teve pandemia, da escola que não teve pandemia. Nós tivemos uma turma que não teve nem formatura. Nossa! E quando os alunos retornaram, a gente tinha que ensinar assim, o básico, que é sentar enfileirado, organizar material. Porque um aluno saiu do 7º ano, caiu aqui no primeiro ano do ensino médio. Isso aí. Então teve todo um processo. Então, nós nunca seremos os mesmos, e assim, veio agregar muito, porque a gente teve que se adaptar à empatia, entender que é um processo lento. Então, teoricamente, foram 2 anos que a pessoa teve um blur na vida dela. Ela sai do 7º ano, que é praticamente o início ali da pré-adolescência, que ela tá dando uma virada de chave para se amadurecer ali do 8º, 9º, vai entrar no ensino médio. Então você apagou esses 2 anos da vida da pessoa, aí pegou quase uma criança mesmo, que acho que é como se tivesse existido aqui, além das falhas, né, que a gente não sabe. Por exemplo, citando a nossa escola, nós recebemos alunos de diversas escolas. As escolas particulares, de uma certa forma, tinham estrutura para manter o ensino online. Agora, quem veio da rede pública teve aí uma falha. Então, chegou pra gente assim, com muitas deficiências, principalmente em linguagens e matemática. Anos, né? Então, a escola teve que se reestruturar, teve que montar esquemas de reforço para a gente conseguir suprir essas dificuldades. E os pais também, os pais sofreram muito. Porque a gente entende que tem pessoas que têm, assim, elas conseguem se adaptar ao novo, mas tem outras que têm mais dificuldades, e isso é normal e está tudo bem. Então, além dos alunos, a gente ainda tinha preocupação com os pais, que às vezes não conseguiam acompanhar um e-mail, passar um e-mail. Então, assim, eu costumo falar para a Daiane que foram 2 anos com o computador direto ligado no meu quarto, de frente para minha cama. Eu montei um escritório dentro do quarto. Então, assim, hoje para mim foi... Sim, e essa ansiedade também é muito questão da relação com outras pessoas. Porque a relação com o outro é muito importante. Você ficar só trancado é algo que te causa muita coisa. Você não conseguia se relacionar solidão, com ninguém. Ansiedade, entendeu? Então é algo que a gente fica 10 vezes mais triste. São problemas que você acaba
por exemplo, no ensino lá, tinha pais que, às vezes, quando o filho ia para a escola, era o momento que ele podia parar, pensar ali, respirar, e fazia as coisas até um pouco mais, às vezes não mais devagar, mas elas podiam ter um pouco mais de paz, era menos, vamos dizer, um problema, mas menos uma situação que ele tinha que se preocupar. Com o filho na escola, ele sabia, tudo bem, está sendo, principalmente nas escolas públicas, ele está sendo alimentado, está sendo instruído, está tudo certinho. Aí agora eu posso cuidar da casa e posso cuidar de mim e do meu trabalho. Agora, como aluno em casa, você tinha que fazer ele prestar atenção nas aulas online, trabalhar online, fazer o trabalho de casa, os trabalhos da casa, como sim, tudo junto, misturado de uma vez só, e às vezes até, e principalmente cair de novo na rotina, cair na monotonidade, que foi acentuada mais ainda nesse tempo de pandemia, que você não podia sair, não podia ver amigos, não podia ver isso, aí você acabava, claro que quase que forçadamente repetir, e isso foi muito chato, só que foi um aprendizado até, porque, por exemplo, você percebeu que muitos casais, muitas pessoas que conviviam junto acabaram se separando porque não conheciam de verdade a pessoa que estava do lado. Eu vi algo sobre isso. Você tinha, por exemplo, pessoas que estavam casadas há 10 anos, aí sempre ali na rotina de se via de manhã quando acordava, se via de noite, saía final de semana, é isso. E repetia o ciclo. Repetia. Aí veio a pandemia, todo mundo em casa, aí parece que você está conhecendo uma pessoa nova, parece aquela pessoa que você conviveu 10 anos, foi embora e chegou uma nova pessoa na sua casa. Gente, mas isso é muito doido. E é maluco, cara, você perceber que você não conhece a pessoa que está do seu lado há 10 anos, que você está dividindo coisas há 10 anos. Não são 10 minutos, não são 10 dias, não são 10 meses, são 10 anos, gente. Então, só que teve de certa forma, você conhece, e teve casais que fortaleceram a relação, por outro lado, fortaleceram, porque entenderam melhor. E passaram por muitas coisas juntos. Passaram por aquele momento de aquelas 24 horas praticamente juntos, com entender melhor problemas que a pessoa passava durante o dia, entender aquilo de uma certa forma. Então, acho que você entender também de forma positiva situações que ocorrem na sua vida. Claro, é muito triste o que aconteceu, pessoas que perderam pai, mãe, familiares, amigos, só que é muito importante você tentar tirar coisas boas da situação. Vantagens daquilo que acontece na sua vida. Porque se você for ficar pensando o tempo todo, problema não, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo. Não é você esquecer os problemas, obviamente, mas você entender o lado bom do que está acontecendo naquilo. O que eu posso tirar proveito disso aqui? Eu acho que isso é muito importante em qualquer coisa que acontece, entendeu? Sim. E é muito estranho, outra pauta aqui que eu vou trazer, mas é muito estranho pensar que vocês já são formadas, assim, pensar que vocês também já foram alunas. E vocês já estiveram no lugar da gente, e é muito estranho pensar nesse passado. Era uma educação muito diferente. Era, né, Ana? Muito diferente. Assim, hoje vocês têm uma autonomia que nós, enquanto estudantes, não tínhamos. Então, assim, olhar para vocês de uma certa forma, olhar pra gente e ver o que a gente perdeu enquanto estudante na nossa época. Era muito não estou dizendo de qualidade de ensino, eu digo de vivências. Né? Hoje em dia, a gente, além da internet que aproxima, que mostra, vocês têm um espaço. Esse espaço deveria sempre existir, mas na época, lá atrás, era diferente. Então, eu penso nisso. Estudante, será que como seria? Será que eu atuaria no Maracanã? Será que eu seria da robótica? Né? E eu fico pensando aonde talvez eu atuaria. Onde se encaixaria. Isso. Quando eu trago para o aspecto relacional, a minha família sempre foi uma família muito humilde. Depois, com o passar do tempo, é que a gente conquistou as coisas. Então, assim, na minha época, eu dividia livro com irmã, eu dividi uniforme, Sim. Mas assim, era aquele acolhimento, era todo mundo junto na hora, porque eu sou da época dos trapalhões, tá, gente? Era todo mundo junto no domingo, era todo mundo dividindo o bolo, se tivesse bolo. Então, assim, eu tenho, como é que fala? A memória afetiva. Eu tenho memória afetiva, gente, muito grande, e isso contribuiu muito com a minha formação. Tanto é que algumas coisas eu
Repetir com a minha filha, mas não porque eu coloquei como um processo que eu deveria seguir, não. Mas eu vejo também essa questão da afetividade. Eu sou uma pessoa totalmente afetiva, gente. Canceriana. Canceriana raiz. Então eu vejo que além dessa questão do aprendizado, a gente precisa assim, é o acolhimento, é parar, é ouvir. O que eu aprendi agora, você tem que ouvir mais e falar menos, né? Você tem que ter a escuta. Então assim, eu tenho memória afetiva. Memória afetiva é sobre isso, né? São momentos que a gente... Cara, são momentos que você não tem como esquecer. Às vezes são momentos que te marcam, né? E a brincadeira do queimado na rua. Gente, eu brincava de carniça. Na minha época era carniça. Eu saía da escola, brincava na esquina. Aí vinha minha mãe com uma varinha assim de goiabeira. Pra casa! Tem que fazer as tarefas de casa. Essa memória não é afetiva, da É engraçado, gente. É engraçada, porque assim, hoje quando eu vejo todo mundo muito conectado na internet, eu vejo que também ao mesmo tempo está perdendo muita coisa. Entendo que o mundo hoje está totalmente desarmonizado, a questão da violência está demais. Mas assim, eu brinquei, eu corri. Nossa, gente, eu parecia como falava antigamente minha mãe, parece um moleque. Olha a cor do pé. Foi feliz. Entendeu? Eu tive uma infância muito feliz, então eu acho que isso contribui também de alguma certa forma. Mas ela entendeu? Então é isso. Vou parar porque eu sou canceriana, né? Então, gente, eu acho que não poderia ser melhor do que foi ótimo, adorei. Da forma que a gente queria que fosse. Acho que isso aqui foi perfeito, atingiu totalmente minhas expectativas. Aos novos alunos que estão chegando na nossa escola, somos as pedagogas da Ana Lúcia, do SESI, certamente recebido por nós. Irmãos, E é isso. Aliás, boa prova, dia 2 de dezembro. Nem lembre. Tá fácil. Mas aí, gente, muito obrigada pela participação. Nada, eu que agradeço. E eu tô doida pra ver, gente, essa filmagem. A gente reforça o convite que depois, na próxima oportunidade, novas experiências que estarão de volta. Com certeza. Com novos convidados, novos apresentadores, que a gente vai ter também a Mariana, o João Caetano, que são experiências novas. Eu acho que isso aqui daqui pra frente vai ser só sucesso. Agora eu só gostaria de dar um recadinho pra professora Priscila. Pode ser? A Priscila, gente, é uma lady. A Priscila é uma pessoa que tem essa questão da empatia, do desenvolvimento dos talentos, muito aguçada. A Priscila, ela chega muito junto com vocês. Então, assim, eu acho que isso tudo aqui veio da proposta do Matheus. A coordenação abraçou, mas teve o olhar da Priscila. Vocês estão em boas mãos. Sim, a Priscila. Parabéns, equipe. Priscila, te amo de coração. Você não sabe o bem que você está fazendo para esse jovem. E a gente está muito feliz em ver esse projeto nascer conosco na coordenação, né, Ana? E de uma lady, porque a Priscila é uma lady, gente. Então, gente, a gente fica por aqui. Eu acho que a gente conseguiu extrair tudo que a gente imaginou. Falamos pra caramba, falamos muito, são muito tempo. Os próximos episódios, vocês podem ter percebido, vai ser nessa pegada, 2 apresentadores, 2 convidados, 1 convidado. Nós vamos ter futuramente professor, vamos trazer aqui a professora Priscila, vamos trazer a Lília, coordenadora do Senai, professores. E sempre esse bate-papo muito leve, descontraído, e apresentar para as pessoas que estão de fora, como já vi aqui, um pouco mais sobre o mundo de dentro, né? O por trás das câmeras, né? O por trás da sala de aula, por trás o que acontece por dentro, o que move a escola, né? Pessoas de carne e osso, que sente dor, que sente fome, que sente frio, igual a vocês. Eu tinha até falado contigo e eu queria que nós explorássemos pessoas fora da unidade também, sabe? Não, sim. Com certeza. O mundo do trabalho, assim, fora da unidade, para abrir o leque. Outra visão. Sim. Eu acho que, sim, futuramente, trazer pessoas de fora vai ser ideal também. Então, gente, muito obrigado pela atenção. Acho que isso aqui vai ser o início de um projeto que eu estou muito animado para ver o resultado. Com certeza. E queria agradecer de novo a Daiane e a Ana Lúcia por terem apoiado, abraçado o nosso projeto. Sem elas e a professora Priscila, isso aqui não teria dado certo. Que todo projeto você tem que ter apoio, né? Não adianta você só idealizar. Se não tiver alguém que
é sempre que eu falo, tem o que dá a ideia e o que apoia a ideia. Se o que não tiver o cara que apoia, a ideia não vai pra É frente. acreditar. É acreditar. Exatamente. É você ter um foco no objetivo. Então, gente, é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada, Agradeço, gente. muito Eu que obrigado. agradeço. Obrigada. Tchau. Valeu, pessoal.